eu entendia até o que os adultos não queriam que eu entendesse. Minha É mãe e minhas mesmo? tias, e eu falo sempre isso pra quem tem filhos, principalmente filhos pequenos. Não menospreze a inteligência da criança. É isso. A minha mãe e as minhas tias, elas tentavam falar até em código, pra eu não entender e não ficar nervosa, pra eu não sofrer. Mas eu entendia tudo, né? Eu entendia, por exemplo, quando eu estava na casa das pessoas, que eu estava ali de favor. E que eu não podia, por exemplo, bagunçar, sujar, comer o que eu quisesse. Eu entendia que aquilo ali eu estava de favor e que eu dependia daquelas pessoas. Então eu era uma criança muito reprimida nisso, no meu comportamento. Por consciência mesmo minha, Uhum, sabe? uhum. E isso era um sofrimento pra mim, em muitos aspectos, sabe? Em algumas das casas que eu passei, tinham crianças na casa também, e que eu fazia tudo que aquela criança queria. Não, a criança queria brincar com o brinquedo que ela quisesse, quando quisesse. Eu não fazia as minhas próprias vontades em nenhum Meu Deus. momento, porque eu sabia que eu estava na casa dos outros. Eu nunca estava na minha casa. Isso era muito doloroso para mim, né? Talvez as pessoas não tenham essa percepção, mas é muito desconfortável para a criança essa posição. Muito, muito. Não exatamente, porque assim, eu morei de favor alguns lugares também na minha infância e adolescência. Ah, não é que eu não precisava, não podia fazer nada, mas sabe aquela coisa assim? Cara, se eu fizer o que eu quero, pode dar problema, então é melhor ficar na minha. É. Sem falar que muitas vezes quem te recebe na casa acha que, por estar te fazendo um favor, quer que você seja um empregado doméstico, né? Então A você tem que. subserviência, né? Você tá ali pra servir todo mundo É ali. isso. Fazer o que eles Era querem. quase que um empregadinho, muitas vezes e Né? tal. É difícil. E isso reverberou para sua adolescência e para sua juventude em termos de comportamento? Sim. Como na primeira infância, assim, até os 7 anos, que foi quando a gente voltou para o Rio de Janeiro, eu comecei a ir para a escola e ter uma vida menos anormal, porque normal não era ainda, o processo tramitável, ainda tinha que ir na justiça, tinha que dar depoimentos, é que a gente vivia com aquela bomba relógio, Uhum. porque a qualquer momento a liminar podia cair. Mas quando eu voltei a ter uma vida de infância normal de escola, eu fui viver uma infância tardia, eu diria, né? Aquilo que eu não podia fazer antes, com 5, 6, 7 anos, eu fui querer fazer já no início da adolescência. Então, às vezes, eu tinha um comportamento meio infantil. Sendo que eu tenho 1,80 m, eu com 12 anos eu já tinha 1,79 m. Então, Gigante, né? então as pessoas me julgavam ainda por cima, porque achavam que eu era muito mais velha do que eu parecia ser. Com Aham. 8 anos eu já era muito alta e parecia uma moça. E tinha um comportamento de criança, porque eu queria brincar o que eu não brinquei, eu queria fazer Aham. o que eu não fiz, sabe? E eu sentia que eu era meio um pouco julgada pelos adultos que conviviam no meu entorno e não entendiam. Claro que ninguém podia compreender o que eu estava passando, o que eu tinha passado, mas eu me sentia julgada. Eu volta e meia me via sendo apontada pelas mães das outras crianças da minha idade, ou de crianças mais velhas, como se eu tivesse um comportamento um pouco infantil. Apesar de que internamente eu tinha muita maturidade. Eu só sentia falta de brincar como uma criança de verdade. Que eu não tinha tido isso, né? Isso é bem sofrido e faz muita falta quando a gente cresce. Você é doido, faz muita falta. Esquece. Depois que a sua mãe conseguiu eliminar, vocês voltaram pro Rio de Janeiro e nunca mais precisaram fugir? Ficaram. Não, a gente não precisou mais fugir. A gente viveu Se com esse eliminar nunca foi fantasma. caído, então, né? O processo foi para segunda instância e no julgamento de segunda instância, a gente nessa época tinha um advogado muito bom. Minha mãe, assim, 90% do salário dela era para pagar advogado, quando não era advogado, para pagar terapia. Uhum. Então, graças a Deus, ela era concursada do Banco Central e conseguia arcar com isso. Mesmo assim, a gente pegou dinheiro de muita gente emprestada que ajudou, que deu, contribuiu. Eu tenho uma lista de gratidão, assim, a pessoas que atravessaram o nosso caminho, nos ajudaram, não só com abrigo, mas de botar dinheiro na mesa e falar, não precisa me pagar nunca, sabe? Para poder pagar um Uhum. advogado ou um terapeuta, que uma urgência. Então, minha mãe conseguiu um advogado muito bom, que era influente na época, e ele conseguiu ajudar que esse processo demorasse até que eu pudesse chegar aos 12 anos na época. O grande marco da minha liberdade em relação a isso seria aos 12 anos. Por quê? Porque com 12 você poderia escolher? Porque aos 12 eu poderia escolher segundo o Estatuto da Criança e do Ah, Adolescente. aham, Tanto que quando eu fiz 12 anos, a minha mãe fez uma festa como se fosse uma festa de aham. 15.
para comemorar aquele marco de que, graças a Deus, agora a gente não vai viver mais com aquele pânico que a gente tinha de que a qualquer momento seu pai podia aparecer aqui e pegar você com uma decisão judicial. E nesse período, o mais, assim, chocante é que de 0 a 12 anos é toda a formação emocional do indivíduo, né? É toda a formação mental da criança, a formação do caráter, a formação dos valores, quando ela desenvolve os problemas e as soluções emocionais dela. Então, por isso foi tão pesado de corrigir emocionalmente depois, e ainda é até hoje, né? Porque o processo de aprimoramento emocional, ele é contínuo, ele é para a vida toda. Então, o dano foi muito grande.